maratona de atualidades aqui para cada um de vocês. Eu, professor Guilherme Lemos, seu companheiro fiel nessa tarefa árdua de multiplicar as tuas chances de aprovação para que você obtenha êxito no exame, na prova de vestibular que vocês vão encarar. Quem está acompanhando os diversos meios de comunicação devem ter observado que nesse período várias bancas de cursinhos pré-vestibulares, professores aí de todo o Brasil começam a se lançar em plataformas da internet, tentando prever os possíveis temas que poderão cair no Exame Nacional do Ensino Médio. E a maioria dos professores convergem numa proposta, que seria um tema de relevância nacional, abordando alguma conquista social do Brasil nos últimos anos, principalmente pós 2002 até os dias atuais. E hoje eu quero atender cada um que está me ouvindo com uma temática dessa. Eu quero trabalhar uma conquista social importante que o Brasil obteve aí nos últimos anos. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um estatuto. Muitos teóricos colocam que talvez o ano de 2014 seja o ano dos estatutos. Estatuto da cidade, Estatuto da criança e do adolescente, seu recrudescimento ou não. Mas a dica de hoje, meus queridos, é sobre o Estatuto do Idoso. A Lei 10.741 do ano de 2003, que está completando 11 anos de sua aprovação. Eu quero trabalhar com vocês o Estatuto do Idoso. Para iniciar, eu quero fazer com cada um que está me ouvindo um perfil da população brasileira e, por consequência, fazer um perfil do idoso no Brasil. Vejamos, o Brasil caminha para se tornar, até 2030, um país idoso. Exatamente. Vocês sabem que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coloca que uma pessoa idosa no Brasil é aquela com 60 anos ou mais. E no Brasil, a população de idosos não para de crescer. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados do mesmo instituto, 12,6% da população brasileira é idosa. São mais de 27 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, aproximadamente 27 milhões de idosos no Brasil. Só para você ter uma ideia, concurseiro, inscritos no Enem são 15 mil. 15 mil idosos inscritos no Enem. Pelo menos o Ministério da Educação e da Cultura comemora aí uma participação efetiva, um número considerável de inscritos da terceira idade, ok? Gostaria de trabalhar alguns pontos com vocês. Por exemplo, o perfil desse idoso. No Brasil, Guilherme, já entendi, são mais de 27 milhões de idosos, mas a maioria, se você observar essa pirâmide etária que vai aparecer para cada um de vocês, você tem uma pirâmide etária num plano de fundo, mais escura. Essa pirâmide etária retrata a população brasileira no ano 2000. E à frente, você verifica uma pirâmide etária mais desbotada, que é a previsão do IBGE para 2040. A primeira coisa que vocês observam é que há uma mudança profunda no perfil da população brasileira. Se vocês perceberem, o grupo de pessoas com 60 anos ou mais vai superar até 2040 o grupo de crianças com até 14 anos. E em 2055, o grupo de idosos, o grupo de pessoas com 60 anos ou mais vai superar
o grupo de jovens com idade até 29 anos. As considerações que eu estou aqui fazendo, galera, é para te atentar que o Brasil caminha para se tornar um país idoso. A população vem envelhecendo. E, por exemplo, se você analisar a pirâmide etária, no topo, além do número de idosos, eu tenho indicadores importantes como a taxa de mortalidade e a expectativa de vida. O que você observa no Brasil é que a taxa de mortalidade vem se reduzindo e, por conseguinte, a expectativa de vida vem aumentando. Só para você ter uma ideia, no ano 2000, a expectativa de vida dos brasileiros era de 69 anos. Atualmente, essa expectativa de vida já chega à casa dos 75 anos. O que significa dizer que nos últimos anos a expectativa de vida do brasileiro aumentou. E óbvio, existem causas para isso e nós vamos elencar mais tarde, tá bom? Fazendo um perfil do idoso. De acordo com a pirâmide etária, que é dividida por gênero, a maior parte dos idosos no Brasil, que somam mais de 27 milhões, são de mulheres. Exatamente. As mulheres formam a maioria dos idosos no Brasil, 55,7%. O IBGE ainda retrata pelo menos a cor desses idosos. A maioria dos idosos, além de serem mulheres, se autodeterminam brancas. Pelo menos 54,4% se autodenominam brancas. E outra informação importante é que 84% nos idosos do Brasil vivem em áreas urbanas. Então o perfil do idoso é claro. Geralmente o idoso no Brasil é uma mulher branca, moradora de áreas urbanas, tá bom? Com relação às principais fontes de rendimento dos idosos no Brasil. Ora, vocês sabem que um dos nossos 39 ministérios é o Ministério da Previdência Social. Então você sabe, concurseiro, antenado, fera, sabe que as principais fontes de rendimento dos idosos no Brasil são aposentadorias, as pensões e os auxílios do Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, os auxílios do INSS. Então, as principais fontes de rendimento, aposentadorias, pensões e auxílios no INSS. É extremamente benéfico nós reconhecermos que a população brasileira está envelhecendo, mas é óbvio que ao passo que a população envelhece, o Estado tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. São necessárias políticas públicas voltadas para a população da terceira idade para atender os idosos hoje no Brasil e apresentar o idoso dentro ainda do mercado de trabalho e dentro do cenário urbano e rural brasileiro como um idoso saudável, ativo e produtivo. Tá certo? Então, o que eu gostaria de colocar para vocês é a questão do orçamento da Previdência Social para o ano de 2015. O Brasil estima que em 2015 serão gastos 424,5 bilhões de reais com relação ao Ministério da Previdência Social, com dados da Previdência Social. 424,5 bilhões de reais. Significa dizer, galera, que num ranking de 113 países, o Brasil é o 14º país que mais gasta ou investe em previdência social, ok? Chama atenção esse fator, tá certo? Eu gostaria de colocar isso, dando uma especial atenção. Então vocês observaram que nós fizemos aqui um panorama da questão da população idosa no Brasil. Agora sim,
eu posso entrar na Lei 10.741 de 2003. Gente, o tema é muito forte. O Estatuto do Idoso, ele comemora, pelo menos comemorou, no último dia 1º de outubro, 11 anos de sua aprovação. E o Dia do Idoso no Brasil, de acordo com a Organização das Nações Unidas, é comemorado no dia 1º de outubro. Então, no dia 1º de outubro, nós comemoramos o Dia do Idoso e os 11 anos da aprovação do Estatuto do Idoso. Como vocês sabem, o Estatuto é um conjunto de leis, ou pelo menos, definindo melhor, é uma lei que define todos os direitos e deveres das pessoas com 60 anos ou mais. Então, esse Estatuto do Idoso, ele traz a definição do que os idosos no Brasil têm enquanto direitos e deveres. Então, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte: para sintetizar o Estatuto do Idoso para cada um que está me ouvindo, eu vou pegar o artigo do Estatuto que o melhor define. Geralmente, uma lei tem aquele artigo que é sua síntese, traz a essência do que seria a lei. E o melhor artigo, na minha opinião, que melhor define o Estatuto do Idoso é o artigo 96. Ele vai aparecer na tela para cada um, tá bom? No artigo 96, vocês observam que ele é bem elucidativo. Ele coloca que a discriminação contra o idoso, a questão, por exemplo, de dificultar o acesso do idoso a serviços bancários, ao deslocamento e acesso aos meios de transporte, ou se utilizando de qualquer meio para dificultar o acesso do idoso ao exercício pleno de sua cidadania, é crime no Brasil. É um delito, é proibido humilhar, desdenhar, menosprezar um idoso. Entretanto, diariamente nós vemos reportagens mostrando o desrespeito aos benefícios concedidos para os idosos. Então, o artigo 96, inclusive, ele estabelece uma pena. E aí eu quero que vocês observem com atenção. A pena no Estatuto do Idoso, para quem ferir o artigo 96, enfim, todo o corpo da lei, é uma pena de reclusão de 6 meses a 1 ano mais multa. Aí você coloca, Guilherme, a pena de reclusão ela é inferior a 2 anos. Exatamente. Significa que a pena do Estatuto do Idoso, pelo menos quem desrespeita o Estatuto do Idoso, está cometendo um ato infracional de menor potencial ofensivo. Exatamente. As leis que têm penas inferiores a 2 anos são chamadas de atos infracionais de menor potencial ofensivo. Mas aí você pode perguntar, Guilherme, então a pessoa não vai para a cadeia? Óbvio, depende da gravidade do fato. E aí eu peço que vocês atentem que a pena privativa de liberdade na lei é de reclusão. E aí a gente vai se apoderar um pouquinho do Código Penal. Vocês sabem que o Código Penal define 2 tipos de penas privativas de liberdade. A primeira é a de reclusão, a segunda de detenção. A pena privativa de liberdade de detenção define que a pessoa deve pagar a pena ou no regime semiaberto ou aberto. Já a pena de reclusão, que é o caso do Estatuto do Idoso, define que a reclusão no Código Penal pode se dar no regime aberto, semiaberto ou fechado. E por definir pena de reclusão, a pessoa, dependendo do julgamento, das considerações aí do juiz e promotor, a pessoa sim pode pagar pelo delito, tá certo? Vocês observam através da pena. Agora, há um agravante. Se você observar na lei, no parágrafo 2, ela é claro. Se o agente da agressão contra o idoso for o seu responsável direto, for o seu responsável, o agente da agressão,
a pena é aumentada em 1/3. Tá bom? Eu gostaria mesmo, trabalhando com atualidades, quando a gente pega temas assim, conquistas sociais que envolvem, por exemplo, a apropriação de uma lei, para a sua produção textual ficar bem embasada, eu preciso colocar alguns pontos, lógico, não há um aprofundamento sensitivo, mas você tem aí características, informações importantes para dar um maior embasamento teórico, tá bom? O Estatuto do Idoso também define os benefícios que os idosos possuem. E vocês vão se lembrar com certeza de 3 que são os principais. Primeiro, o atendimento preferencial ou prioritário. A lei, repito, 10.741 de 2003, define o atendimento preferencial ou prioritário para idosos, para pessoas com 60 anos ou mais. Os outros grupos sociais, decretos federais e leis federais ampliam esse benefício, tá bom? Além disso, o assento preferencial, tá certo? Lembrando, na ausência do grupo social que tem esse benefício, o uso do equipamento, o uso do espaço é livre. Mas eu tenho, além do atendimento preferencial prioritário, a questão do assento também preferencial. E por último, óbvio, quadro inclusive do Fantástico aí que gerou uma grande polêmica, o vai fazer o quê? Que é o desrespeito à questão das vagas exclusivas para idosos ou pessoas portadoras aí, pessoas de mobilidade reduzida, deficientes físicos. A questão da vaga exclusiva em estacionamentos, as vagas privativas voltadas para os idosos. Eu gostaria de lembrar para vocês que aí entra a questão da municipalização do trânsito, que geralmente as cidades com mais de 20 mil habitantes apresentam em seu plano diretor. O que seria a municipalização do trânsito? Além do desrespeito ao Estatuto do Idoso, você também está cometendo uma infração no Código aí de Trânsito Brasileiro. Por quê? Todos sabem que se eu estacionar mesmo, olha galera, não se utilizar às vezes de uma circunstância de rotina, de um pretexto para tentar justificar a quebra de uma lei. Mas é fato, pessoas que estacionam em vagas privativas para idosos, o dever do vigia ou do agente municipal do trânsito é fazer a denúncia, o órgão competente de trânsito municipal retém o veículo, retenção do veículo, pagamento de multa e você ainda pode perder, inclusive, o direito de dirigir por até 6 meses. Tá bom? Outra coisa que vocês devem atentar é com relação ao estereótipo que a sociedade cria em torno do idoso. Se vocês observarem, por exemplo, essas placas de assento preferencial, de atendimento, por exemplo, de área, vocês sabem, toda repartição no seu serviço de atendimento tem que determinar uma parte para o uso aí exclusivo, por exemplo, de idosos. Se vocês observarem a maneira como o idoso é retratado, já gera um estereótipo na sociedade. Vocês podem perceber a imagem do idoso decadente, segurando uma bengala, passa a ideia de uma pessoa dependente do sistema previdenciário, uma pessoa sem nenhuma vitalidade, o que, sinceramente, na minha opinião, não confere. Hoje nós temos, muito pelo contrário, verifica-se no Brasil uma melhoria na condição material dos idosos, pelo menos num quadro geral, as melhorias aí no âmbito da saúde, pelo menos melhorias aí das condições gerais da saúde, que fizeram com que esse idoso vivesse mais. Então você observa que, inclusive, há muitos idosos aí com uma vida saudável, no exercício pleno de sua cidadania. Então, sinceramente, eu nem concordo com a forma como o idoso é retratado. É tanto que numa plataforma online, uma ONG chamada Geração IM, acaba de fazer uma pesquisa pedindo que as pessoas opinem sobre qual deveria ser a nova cara da terceira idade.
E tudo indica que daqui a alguns meses essas placas vão ser substituídas por essa imagem que aparece agora aqui na tela. Essa imagem retrataria a nova cara da terceira idade, uma pessoa na posição ereta e ao lado o numeral 60 mais o sinal de adição, o mais. Uma pessoa ereta, 60 mais. Essa seria a nova cara da terceira idade, tá bom? É uma dica importante para você do canal Maratona de Atualidades. É uma conquista social relevante, merece a sua atenção. É mais uma dica Enem que nós fazemos com todo carinho para cada um que estão nos assistindo, tá bom? Antes de mais nada, agradecer. Peço encarecidamente que clique em gostei, coloque sua sugestão de tema, que com certeza em tempo hábil nós tentaremos atender o seu pedido. Galera, tudo de bom, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.